Só uma pausa rapidinha aqui no vídeo para te lembrar de algo super importante. Se você tá curtindo esse conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal, é rapidinho e faz toda a diferença. E não esquece de ativar o sininho das notificações, assim o YouTube te avisa sempre que sair vídeo novo por aqui. E deixa seu comentário aqui embaixo, quero muito saber o que você achou, trocar uma ideia contigo, e quem sabe até trazer o seu comentário pro próximo vídeo. Quando você curte, comenta, compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e começa a mostrar para mais gente. E isso ajuda muito o canal a crescer. Agora sim, pode voltar pro vídeo tranquilo, porque tá incrível, eu preparei com muito carinho para você. O brinquedo da criança esquecida. Eu nunca fui do tipo que acredita em coisas sobrenaturais. Sempre tentei encontrar explicações lógicas para tudo. Mas o que aconteceu quando nos mudamos para nova casa? Bom, até hoje eu tento entender. Foi no final de outubro. Eu, minha esposa e nossa filha de 4 anos, a Isabela, nos mudamos para uma casa mais afastada da cidade. Era uma daquelas casas antigas, mas bem conservadas, com quintal grande e bastante espaço, perfeita para recomeçar. Logo na primeira noite, a Isabela parecia estar amando o lugar. Corria de um lado pro outro, rindo, explorando tudo. Mas na manhã seguinte, quando fui acordá-la, vi algo estranho no quarto dela. Em cima da cama, tinha um ursinho de pelúcia que eu nunca tinha visto antes. Marrom, meio gasto, com um olho meio torto. Achei que podia ter vindo junto com as caixas da mudança. Talvez algo esquecido em algum canto, mas tanto eu quanto minha esposa tínhamos certeza de que não era nosso. A Isa, no entanto, ficou encantada. Disse que o nome dele era Tico e que ele estava esperando por ela. Achei fofo, na hora. Criança tem muita imaginação, né? Mas o que parecia inocente começou a ficar errado. Na terceira noite, acordei de madrugada para ir ao banheiro. No caminho, vi o Tico. Ele estava sentado no topo da escada, virado para a parede. Aquilo me deu um arrepio. Levei o brinquedo de volta pro quarto da Isa e voltei a dormir. Na manhã seguinte, ele estava no corredor. De novo, na frente do nosso quarto. Perguntei para minha filha se ela estava deixando o ursinho lá, mas ela jurava que não. Disse que ele gostava de passear à noite. Foi aí que decidi ver a gravação da babá eletrônica que a gente tinha instalado no quarto dela. Eu nunca vou esquecer do que vi. Por volta das 3 da manhã, a câmera começou a chiar, e uma sombra passou correndo, rápida. A imagem tremeu. Depois, o Tico. Ele se mexeu. Primeiro a cabeça virou devagar, depois ele caiu da cama, se arrastou pro chão, e saiu do quarto andando. Eu fiquei em choque. Achei que era bug, glitch, sei lá. Mostrei para minha esposa. Ela empalideceu na hora. Mas a coisa não parou aí. A Isabela começou a ter pesadelos. Acordava chorando, falando que o menino triste não queria que ela dormisse. Que o Tico contava histórias de quando ele era esquecido. E uma vez, ela me disse que o Tico não gostava da gente. Que ele só queria ela. Dias depois, encontramos hematomas no braço dela. Primeiro pensamos que ela podia ter se machucado brincando, mas começaram a aparecer quase toda noite. Quando perguntávamos, ela só dizia: "Foi o menino. Ele se macha com raiva quando eu não escuto ele." A gente não aguentou mais. Peguei o Tico, coloquei dentro de uma sacola, dirigi até uma área afastada e joguei numa caçamba de lixo industrial. Achei que tinha acabado. Naquela noite, dormimos em paz. Pela primeira vez em dias, tudo parecia normal. Mas às 3h11 da manhã, ouvimos um barulho. Algo arranhando a porta do quarto da Isa. Corri para lá. Quando abri a porta, quase não consegui respirar. O Tico estava ali, sentado, com a cabeça caída pro lado, olhando direto para mim. Como se estivesse esperando. Revisamos a gravação da babá eletrônica, mas ela só mostrava estática. Até que, por um segundo, aparece uma figura, uma sombra com forma de criança, colocando o ursinho no quarto, bem devagar. No dia seguinte, nos mudamos de novo. Deixamos tudo para trás. Móveis, roupas, tudo. Menos o medo. Hoje, a Isa tem pesadelos de vez em quando. E às vezes, no meio da noite, ouvimos ela sussurrando com alguém. Outro dia, eu passei na frente do quarto dela e ouvi uma voz baixinha.
Tá tudo bem, Tico. Eu lembro de você. Depois da mudança, tentamos seguir em frente. Mudamos até de cidade, achando que a distância resolveria tudo. Isabela parecia mais tranquila, mas às vezes ela parava no meio de uma brincadeira e olhava fixamente pro nada. Uma vez perguntei o que ela estava vendo. Ela respondeu com naturalidade: "O Tico tá ali, só olhando. Ele disse que vai esperar." Comecei a pesquisar sobre a casa antiga. Descobri que ela ficou vazia por quase 15 anos. O último registro era de uma família com 2 filhos. Um dos meninos, chamado Caio, desapareceu misteriosamente dentro da própria casa. Nunca encontraram o corpo. A única coisa deixada para trás no quarto dele era um ursinho de pelúcia. Fui atrás do antigo proprietário, um senhor já de idade, que morava em uma cidade vizinha. Quando mencionei a casa, ele ficou pálido. Disse que vendeu aquele imóvel com alívio, depois de ouvir coisas à noite. Vozes infantis, passos correndo, e, certa vez, encontrou um urso de pelúcia no capô do carro, mesmo tendo jogado fora semanas antes. A minha esposa queria esquecer tudo, seguir a vida, proteger a Isabela. Mas eu não conseguia. Algo dentro de mim dizia que aquilo não tinha acabado. Que aquele brinquedo não era só um objeto amaldiçoado, ele era um tipo de elo, uma âncora para algo muito mais antigo e mais escuro. Um dia, ao pegar um desenho da Isa, senti um arrepio. Era uma criança de mãos dadas com um urso. Ao fundo, uma casa em chamas. Quando perguntei o que era, ela respondeu: "É quando ele ficou sozinho. Ninguém voltou para salvar o Tico." Naquela noite, acordei com o som da voz da Isabela sussurrando. Não era o tom normal de uma criança sonhando. Era uma conversa. Fui até o quarto dela e vi a babá eletrônica ligada, mesmo sem bateria. Na tela, por alguns segundos, apareceu um menino, de olhos escuros, segurando o Tico. O medo virou rotina. Trancamos a casa, instalamos câmeras, até mudamos a Isa de escola. Mas o brinquedo, mesmo não estando mais fisicamente com a gente, parecia ter deixado algo dentro dela. Um vínculo. Como se uma parte dele tivesse se enraizado na mente da minha filha. E agora? Bom, agora estou gravando isso não para assustar, mas para alertar. Se você encontrar um brinquedo perdido, especialmente em casas antigas, não leve para dentro. Não deixe sua criança se apegar, porque às vezes, o que parece ser só um ursinho esquecido, é, na verdade, alguém que se recusa a ser esquecido. O culto da meia-noite. Sempre fui do tipo cético. Nada de fantasmas, demônios ou cultos secretos. Pelo menos, era assim antes de entrar na universidade. Meu nome é Daniel, tenho 22 anos, e até pouco tempo atrás, achava que histórias estranhas como essa só existiam em fóruns da internet. Tudo começou quando me ofereceram uma vaga como monitor na biblioteca da faculdade. Era um trabalho simples, meio solitário, mas eu gostava da tranquilidade. Em uma dessas noites, enquanto organizava uma estante nos fundos, uma área que quase ninguém frequentava, encontrei um caderno velho, com capa de couro rachada e páginas amareladas pelo tempo. Não tinha nome na capa, nem identificação. Apenas uma data na primeira página, 1971. A caligrafia era irregular, como se várias pessoas diferentes tivessem escrito ali. O conteúdo era perturbador. Falava de encontros à meia-noite, em salas esquecidas do campus, de invocações, de oferendas. E de um grupo chamado Os Olhos que Vigiam. Achei que era uma espécie de brincadeira, ou até um experimento de algum aluno de artes cênicas da época. Mas quanto mais eu lia, mais aquilo me parecia real. Havia descrições detalhadas de lugares do campus que nem eu conhecia. Uma sala chamada S13, por exemplo, que não constava em nenhum mapa atual da universidade. A curiosidade me consumiu. Comecei a vasculhar os registros antigos da faculdade, tentando descobrir se existia alguma sala com esse nome. Até que encontrei um documento escaneado da década de 70 mencionando a ala subterrânea do antigo laboratório de anatomia. Uma ala que, segundo os registros modernos, foi lacrada após um incêndio misterioso em 1975.
Contra o bom senso, resolvi ir até lá. Era um sábado à noite. Peguei minha lanterna, o diário e fui explorar. Atrás de um painel de madeira solto no porão do prédio de ciências, encontrei uma escada. Ela descia até uma porta de ferro enferrujada. E atrás dela, um corredor estreito, cheio de símbolos riscados nas paredes. O ar era pesado, com cheiro de mofo e algo que lembrava ferro, ou sangue seco. No fim do corredor, uma sala circular, com velas apagadas em suportes de pedra, um círculo no chão feito com alguma substância escura, e um pedestal de pedra no centro. Parecia tudo abandonado, mas ainda vivo, como se alguém tivesse usado aquilo recentemente. Foi quando ouvi um som, um clique, como o de uma câmera. Girei na hora com a lanterna, mas não havia ninguém. Ou pelo menos, ninguém que eu conseguisse ver. Saí correndo dali como se minha vida dependesse disso. Porque, de certa forma, dependia. Depois daquela noite, eu não consegui dormir. Revivia cada detalhe daquele lugar sempre que fechava os olhos. O som do meu coração batendo alto no peito, a lanterna tremendo na minha mão suada, e, principalmente, aquele som, o clique, parecia ter ecoado dentro da minha cabeça. Pensei em contar para alguém, para a polícia, para o diretor da universidade, até para um amigo próximo. Mas eu sabia o que diriam. Você andou lendo coisas demais, cara? Ou pior, que tudo não passava de uma alucinação causada pelo isolamento e a leitura do diário. Na semana seguinte, voltei à biblioteca, como se nada tivesse acontecido. Só que, lá no fundo, eu sabia que tinha cruzado uma linha. E o mais estranho, o diário tinha sumido. Revirei as prateleiras onde o deixei, procurei nos arquivos, até falei com outro monitor. Nada. Como se nunca tivesse existido. No lugar onde ele estava, encontrei apenas uma folha rasgada, com o único símbolo desenhado. Era um olho, com uma pupila dupla. Abaixo, escrito à mão, uma frase: "Agora eles veem você." A partir daí, as coisas começaram a piorar. Primeiro foram os barulhos, sussurros nos corredores vazios da faculdade, passos atrás de mim quando eu sabia que estava sozinho. Depois vieram os sonhos. Em todos eles, eu estava naquela sala subterrânea, preso dentro do círculo. E sempre havia pessoas ao meu redor, encapuzadas, me observando em silêncio. Passei a evitar a biblioteca. Comecei a ter medo de ficar sozinho em qualquer lugar do campus. Mas o que realmente me desestabilizou foi quando um professor, o Dr. Álvaro, me chamou para conversar. Ele era novo, dava aula de simbologia religiosa. Disse que queria falar sobre um símbolo que encontrou numa das minhas anotações. Só que eu nunca mostrei nada para ele. Durante a conversa, ele fez perguntas estranhas. Queria saber se eu acreditava em reconexão com o real, e se já tinha ouvido o chamado dos vigias do limiar. Eu não entendi nada. Quando perguntei do que se tratava, ele apenas sorriu e disse: "Às vezes, o escolhido não entende seu papel até ser tarde demais." Naquela mesma noite, acordei com batidas na janela do meu quarto, no dormitório. Eu moro no 3º andar. Quando fui ver, não tinha ninguém. Mas colado do lado de dentro do vidro, havia uma marca. A marca do olho. No dia seguinte, fui até o departamento de teologia procurar pelo professor Álvaro. Me disseram que ele havia viajado por tempo indeterminado. Quando insisti, a secretária olhou para mim com um olhar estranho, como se eu tivesse falado de alguém que não existia. Fui até a sala dele, e estava completamente vazia, como se nunca tivesse sido ocupada. Foi aí que comecei a questionar minha própria sanidade. Tudo estava se apagando atrás de mim. O diário sumiu, o professor sumiu, e até o sistema da biblioteca foi reiniciado, perdendo todo o histórico das minhas pesquisas nos arquivos digitais. Só que os sussurros, esses ficaram. Começaram a me seguir até em casa. Comecei a notar pessoas me encarando. No ônibus, nos corredores, em cafés. Algumas delas usavam anéis com o símbolo do olho. Outras apenas sorriam de forma sutil, como se soubessem de algo que eu não sabia. Senti como se estivesse sendo preparado para alguma coisa, mas não fazia ideia do que. Certa noite, recebi um envelope por baixo da porta do meu quarto. Sem remetente. Dentro havia uma única folha com um horário,
Meia-noite. Retorne. E o desenho do símbolo, feito com o mesmo tipo de tinta escura que havia visto na sala subterrânea. Contra todo o instinto, algo dentro de mim me impulsionava a obedecer. Voltei ao prédio antigo, já com o coração disparado. As luzes piscavam e havia um cheiro forte de incenso no ar. O painel de madeira que escondia a entrada estava aberto, como se me esperassem. Desci a escada devagar, com cada passo ecoando como se atravessasse algo mais do que um simples espaço físico. Quando cheguei à sala circular, ela estava acesa por dezenas de velas. Ao redor do círculo no chão, 6 figuras encapuzadas estavam ajoelhadas, imóveis. No centro, o pedestal agora exibia o que parecia ser o diário, mas com outra capa, como se tivesse sido reencadernado. Atrás dele, uma 7ª figura, mais alta, com a cabeça descoberta, me observava. Era eu, ou alguém que se parecia exatamente comigo. A mesma altura, o mesmo rosto. Mas o olhar era vazio, como um reflexo sem alma. Ele sorriu e falou com a minha própria voz. Acordamos tarde, Daniel. Mas ainda há tempo para lembrar quem você era, e quem sempre foi. Antes que eu pudesse reagir, os outros começaram a entoar um canto baixo, gutural, como um lamento antigo. A sala girava, a luz das velas se contorcia, e no fundo da minha mente, algo se abriu, como uma porta que esteve trancada por toda a minha vida. A casa do 7º inquilino. Sempre fui fascinado por lugares abandonados e histórias bizarras. Tenho um canal de terror onde visito locais amaldiçoados, conto lendas urbanas e desafio o medo de frente. Até que um inscrito me mandou uma sugestão. Faz o desafio da casa do 7º inquilino, mas tenta durar mais que os outros. Fui pesquisar. A tal casa fica numa vila quase esquecida no interior. Nenhuma placa, nenhuma referência oficial. A história é conhecida só entre os moradores mais antigos da região. Dizem que ninguém consegue passar mais de 7 dias morando ali. Todos vão embora antes, ou somem. Literalmente. 7 dias. 7 inquilinos. Nenhum final feliz. Obviamente, isso foi como mel para a abelha. Decidi fazer o desafio. Levei minhas câmeras, lanternas, provisões e equipamentos de gravação. Preparei tudo para fazer uma série. 7 dias na casa do 7º inquilino. Cheguei lá numa manhã nublada, câmera na mão e a adrenalina no máximo. A casa era exatamente como descreveram, velha, retorcida pelo tempo, com janelas quebradas e um portão que rangia como se estivesse chorando. Mas o mais estranho, quando entrei, parecia que alguém já tinha estado ali há pouco tempo. O ar não estava tão empoeirado quanto deveria. E a porta da cozinha estava entreaberta, como se alguém tivesse saído apressado. Comecei a gravar. Vloguei o primeiro dia inteiro. Mostrei todos os cômodos. Fiz piada com o medo. Brinquei com os inscritos dizendo que dormiria no quarto onde o 5º inquilino ficou preso no teto. Lenda local. Tudo parecia estar indo bem. Até que, ao final do primeiro dia, fui revisar o material. E foi aí que começou a loucura. Os vídeos que estavam no meu cartão de memória não eram os mesmos que eu gravei. No lugar do meu tom descontraído, minha voz soava tensa. Os cortes eram estranhos, abruptos. Em algumas partes, eu aparecia parado em silêncio, olhando fixamente para a câmera por minutos. E numa das cenas, que eu juro não ter gravado, eu estava no porão, falando com alguém, mesmo estando completamente sozinho o tempo todo. Tentei deletar, reiniciar os equipamentos, mas no dia seguinte, aconteceu de novo. Gravei o segundo dia normalmente, mas os arquivos mostravam outra coisa. A casa parecia diferente, mais escura. E no fundo de algumas gravações, aparecia uma figura encostada na parede. Sempre desfocada. Sempre longe o bastante para não identificar o rosto. No terceiro dia, acordei com um gosto de ferrugem na boca e um zumbido nos ouvidos. As portas estavam todas abertas, mesmo as que eu lembrava claramente de ter trancado antes de dormir. Verifiquei as câmeras de segurança internas e externas. As imagens mostravam eu mesmo andando pela casa de madrugada. Só que eu não lembrava de ter saído da cama. Passei o dia tentando entender o que estava acontecendo. As gravações estavam todas distorcidas.
As imagens do dia anterior apareciam com filtros que eu nunca apliquei, e em certos momentos, o áudio era substituído por um sussurro em latim, repetições de uma mesma frase. Non est solus. Eu pesquisei. Significa: ele não está sozinho. À noite, durante uma live que eu tentei fazer para mostrar ao público o que estava rolando, a transmissão travou várias vezes. O chat explodiu em comentários dizendo que havia alguém atrás de mim. Eu não vi ninguém, mas quando revisei a live depois, havia sim um vulto parado na escada. Ele parecia me observar. E mais bizarro, a figura só aparecia quando eu não estava olhando para trás. No quarto dia, comecei a esquecer coisas pequenas. No início, onde deixei o tripé, se já tinha comido, qual o nome da cidade onde ficava a casa. Depois, as falhas ficaram maiores. Eu acordava em lugares diferentes, com roupas trocadas, cortes nos braços. Às vezes, falava sozinho em voz alta e só percebia quando a câmera já estava gravando há minutos. Eu mesmo tinha ativado a gravação, mas não lembrava disso. Foi quando comecei a assistir aos vídeos anteriores, um por um, e notei um padrão. Em todos eles, havia uma sequência de 7 batidas, como se alguém batesse à porta. Elas vinham do fundo do áudio, disfarçadas, quase imperceptíveis. Sempre em momentos aleatórios. Mas no vídeo do quarto dia, as batidas estavam atrás da câmera. No quinto dia, comecei a ouvir vozes sem precisar das gravações. Elas vinham dos cômodos vazios, me chamavam pelo nome. Sussurravam coisas que eu nunca contei para ninguém. Segredos da minha infância, arrependimentos antigos. E o mais estranho, uma delas tinha a minha própria voz. Naquela noite, encontrei uma porta que não estava ali antes. No final do corredor do segundo andar. Ela era preta, de madeira grossa, com entalhes de símbolos que eu nunca tinha visto. Tentei abrir, mas estava trancada. Acima dela, havia algo escrito na parede com tinta escura: só o sétimo entra. No sexto dia, tudo saiu do controle. O espelho do banheiro embaçava mesmo sem banho quente. E no vapor, uma frase aparecia sozinha: você é o sétimo. As câmeras se ligavam sozinhas e gravavam conversas que eu não me lembrava de ter. Em uma delas, eu estava dizendo: ele tá aqui agora. Ele quer sair. E vai usar meu rosto. O sétimo dia começou com silêncio. Um silêncio diferente. Não era apenas ausência de som. Era como se a casa tivesse segurando a respiração. Nenhum pássaro lá fora. Nenhum barulho de vento. E, dentro de mim, um peso no peito, como se algo estivesse me observando de muito perto, por dentro. Tentei gravar meu último diário de vídeo para encerrar o desafio. Falei direto para a câmera, mas minha voz parecia distante, como se o microfone estivesse gravando debaixo d'água. Quando terminei, fui rever a gravação. No lugar da minha fala, o vídeo mostrava eu parado, apenas me encarando. 30 minutos, imóvel. Olhos abertos. Pupilas dilatadas. Às 3 da tarde, ouvi os 7 toques na porta. Exatos. Secos. Como nas gravações anteriores. Corri para abrir com a câmera na mão. Não havia ninguém. Mas no chão, um envelope pardo. Dentro, uma única foto, minha foto. Mas não tirada por mim. Nela, eu estava dormindo, na cama do segundo andar. E no canto da imagem, uma sombra atrás da cabeceira. Comecei a gritar, desesperado. Gritei comigo mesmo, xinguei a casa, as paredes, o desafio idiota. Quando voltei ao computador, percebi que o canal tinha postado sozinho um novo vídeo. O título era: O último inquilino chegou. O vídeo mostrava um quarto escuro. Eu sentado em uma cadeira, murmurando palavras sem sentido, com os olhos completamente brancos. A partir daí, perdi a noção do tempo. Apaguei. Ou achei que tinha apagado. Quando acordei, estava sentado no chão da sala, com as mãos cobertas de algo escuro. O relógio marcava 23 horas e 52. Faltavam 8 minutos pro fim do 7º dia. Mas eu sabia, no fundo, que aquele não seria o fim. Não para mim. Fui até o corredor do segundo andar. A porta preta, aquela que só o 7º poderia abrir, estava entreaberta. A tinta escura no batente agora escorria, pulsando como se fosse viva. Lá dentro, escuridão total.
Mas eu ouvi algo. Vozes. Muitas. Todas as minhas. Falando, chorando, rindo e gritando. Entrei. A última coisa que me lembro é de sentir um calor absurdo, como se estivesse dentro de uma fornalha, e uma mão fria segurando meu ombro. Não vi quem era. Só ouvi a frase sussurrada no meu ouvido: agora você é a casa.